Vale lembrar que o tema Marco Temporal das Terras Indígenas está em discussão também no Congresso Nacional. Na última semana, o projeto de lei que cria o marco foi aprovado na Câmara e agora já chegou ao Senado brasileiro. Vamos avaliar este tema, Marco Temporal das Terras Indígenas, junto ao Congresso Nacional, recebendo ele que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion. Deputado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço. Debate extremamente importante, ainda mais no dia de hoje, né, em que estamos aguardando aí esse encaminhamento por parte do STF, mas tenho acompanhado o programa há algum tempo hoje e boas as falas aqui, tanto do produtor Catarina como da doutora Luana Ruiz, então sem dúvida é importante a gente debater isso hoje. Muito obrigada, deputado. Lembrando, inclusive, que o nosso programa está sendo exibido hoje, no sábado, vai ser reprisado no domingo e a gente ainda não tem, neste momento da gravação, conhecimento de qual será o desfecho no STF. É bom a gente posicionar a nossa audiência para isso, porque a gente tem fatos ocorrendo enquanto estamos fazendo essa gravação. A primeira pergunta que eu lhe faço, deputado, é: por que o Congresso deve assumir a liderança no debate sobre o marco temporal e não o STF, na sua opinião? Porque cabe ao Congresso legislar, essa é a função constitucional do Congresso Nacional. A omissão do Congresso suscitou nessa decorrência de fatos que possibilitou esse julgamento por parte do STF. A falta de constar em lei, especificamente a questão do marco temporal, é uma omissão do Congresso Nacional e nós precisamos resolver isso. São 16 anos de tramitação do PL 490. Quem apresentou o 490 foi o deputado Homero Pereira, que infelizmente já faleceu, não está entre nós, mas deu essa contribuição para o direito de propriedade do Brasil lá atrás, lá em 2007, 2006, algo assim. Então, realmente precisa o Congresso fazer sua parte e cabe a nós tomar essa decisão. A omissão do Congresso faz com que exista o ativismo judicial e, principalmente, o STF legislando, que é algo que todos nós devemos evitar. O papel do STF é defender a Constituição, julgar a constitucionalidade dos fatos e não legislar e criar leis. Deputado, há tentativas de acelerar a tramitação do Marco Temporal das Terras Indígenas no Senado. Lá na Câmara, na sua casa, o texto passou em regime de urgência, foi aprovado e agora chega ao Senado. Você acredita que isso vai dar certo? Vai ser aprovada a urgência para passar essa lei lá no Senado? E se ela passar no Senado rapidamente, o presidente Lula vai sancionar essa lei criando o Marco Temporal das Terras Indígenas? Veja, as demonstrações que o presidente tem dado nesse sentido são muito negativas, né, em todos os sentidos. Visitas a aldeias, falas completamente estapafúrdias, mas principalmente o espaço que tem sido dado a esse tema dentro do governo tem sido um espaço muito aquém do que é o tamanho da gravidade da ameaça ao direito de propriedade e à segurança jurídica dos produtores rurais do Brasil, caso aconteça esse julgamento efetivamente. Então, cabe a nós exigirmos, né, com a ampla votação que nós colocamos na Câmara, e imagino que teremos uma votação muito positiva também no Senado, cabe a nós botarmos a vontade do Congresso. Nós representamos a população, nós representamos no Senado os estados, na Câmara a população de cada um dos estados. A nossa responsabilidade é fazer valer o que foi definido por ampla maioria no plenário, tanto da Câmara e imagino que será também no Senado. Se houver um veto, nós derrubaremos o veto e temos votos para isso. Muito bem. Deputado, por que o senhor acredita que o Marco Temporal das Terras Indígenas é um dos principais temas do ano para o agronegócio brasileiro? Bom, primeiro porque a gente está falando em direito de propriedade. Nós estamos falando em defesa da Constituição, estamos falando de algo que foi previsto pela Constituição. Detalhe, Marco Temporal não é uma invenção nossa, não é uma invenção da bancada ruralista, não é uma invenção da FPA, muito menos do Congresso. Essa foi uma das condicionantes colocadas no julgamento lá de Raposa Serra do Sol pelo ministro Aires Brito, ou seja, uma definição do próprio STF. Nós precisamos fazê-la constar em lei para que a gente não tenha que ter essa discussão, para que a gente não tenha que ver um depoimento como do menino produtor lá de Santa Catarina, que falou há pouco contigo, e que mostrou a indignação, o desespero e a preocupação de áreas que já são centenárias, que estão com essas famílias, que são de proprietários rurais de fato, que são produtores, que têm áreas produtivas e que agora, 500 anos depois, querem vir efetivamente reivindicar essas áreas. E nós não estamos falando só de produção rural, Kelly, nós estamos falando de áreas urbanas. Existem diversos municípios no Brasil ameaçados caso caia o marco temporal. Aqui no meu estado, no Paraná, por exemplo,
os municípios da região oeste extremamente preocupados, município de Guaíra, de Terra Roxa, Saudade do Iguaçu, aqui mais para a região norte, município de São Jerônimo da Serra, Santa Amélia, municípios que têm efetivamente algum tipo de presença indígena, mas que não houve a contestação das áreas e que agora poderia haver uma novidade solicitando as demarcações. Importante solicitando essa. Então, é óbvio que gera uma preocupação gigantesca quanto ao direito de propriedade. A gente precisa ter, no mínimo, principalmente nesse caso de Santa Catarina, que já está havendo despejo de algumas famílias, a remuneração por isso, ou seja, a compensação financeira por essas áreas e não tratar de expropriação. Para isso existem outros projetos que nós precisamos votar, são 2 PECs que estão no Congresso, que a gente precisa aprovar para poder haver o pagamento por essas áreas, pela desapropriação, pagamento justo. Então isso, sem dúvida alguma, a gente precisa ter um posicionamento muito claro em relação a isso, e eu não colocaria 311 votos, como nós colocamos na urgência do marco temporal na Câmara, se não fosse um assunto que afetasse o Brasil todo. Não é contra indígenas, não é contra povos originários, é a favor do direito de propriedade. Nós estamos falando na possibilidade da demarcação de mais 20% do território nacional. Isso é um absurdo completo. Nós tirarmos o protagonismo do Brasil na produção de alimentos, quando a própria ONU diz que nós somos os responsáveis por alimentar mais de 2 bilhões de bocas no mundo dos 8 bilhões de humanos. Ou seja, nós precisamos triplicar nossa produção, nós não podemos retroagir. E para isso a gente precisa garantir o direito à propriedade do nosso país. Muito bem, o senhor traz alguns dados, né, sobre impactos do eventual fim do marco temporal, se assim decidir o STF. E um dos dados que a gente tem é que o território brasileiro hoje sairia de 14% de ocupação indígena para 28%, o que é um aumento expressivo. O senhor ainda falou sobre o oeste do Paraná, que é uma área muito forte na produção agrícola, no desenvolvimento deste estado pujante do Paraná. Eu gostaria que o senhor deixasse claro para toda a nossa audiência por que o direito de propriedade seria ferido, porque o que aconteceria? Qualquer área poderia vir a ser contestada como indígena e frente a essa contestação, o que valeria seria esse dado homologando como indígena e não o direito de propriedade, mesmo que ele tenha décadas de existência? É isso, deputado? O absurdo é que, primeiro, a autodeclaração, né? Hoje a população dita indígena no país aumentou exponencialmente pelo direito, pela possibilidade da autodeclaração como indígena. Segundo, acabando o marco temporal, qualquer pessoa pode dizer que ali naquela área ou nessa área, efetivamente um dia existiu um índio e essa área merece ser uma área de interesse de demarcação. Aí tem que fazer o laudo antropológico. Sem laudo antropológico, sem nada. Os laudos antropológicos, aliás, algo que tem que ser muito discutido, né? As demarcações feitas até hoje no país com laudos antropológicos feitos por ONGs diretamente ligadas a conselhos indigenistas e interesse próprio nessas demarcações, ou seja, já há uma insegurança jurídica gigantesca no que é feito, a demarcação que já é feita dentro da lei, buscando todos os parâmetros necessários. Se cair o marco temporal, é dizer, qualquer área, qualquer local, pode dizer que algum tempo atrás houve um índio ali e solicitar essa área, ou seja, acaba o direito de propriedade, acaba a Constituição brasileira, está lá no artigo 5º do nosso direito de propriedade, a gente tem obrigação de defendê-lo e obrigação de garantir. Muito bem. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, deputado Pedro Lupion, muito obrigada pela presença no Hora H do Agro. O senhor é muito bem-vindo, volte mais vezes. Eu espero que a gente volte a tratar desse tema com muito melhores notícias para a nossa audiência. Obrigado, Kelly. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por esse programa que é tão importante para informar a população. E é óbvio que nós vivemos de narrativas e desafios constantes no nosso agro, mas temos apoios importantes, apoios da sociedade brasileira, apoios da população e o reconhecimento do Brasil todo que o nosso setor é o setor mais pujante da economia e que precisa sempre ser respeitado. Esse é o nosso grande pedido. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho para o senhor. Volte sempre. E agora você acompanha imagens do julgamento do marco temporal no STF. Está acontecendo neste exato instante em que estamos fazendo a gravação do Hora H do Agro. Uma quarta-feira, véspera de feriado, você está acompanhando neste sábado, neste domingo aqui na programação. E a gente ressalta que toda essa discussão vai continuar aqui na nossa programação da Jovem Pan News, no Hora H do Agro. Você vê neste instante o ministro Moraes
falando nesta sessão, neste julgamento sobre marco temporal das terras indígenas. Até este momento, não temos o resultado final da decisão do STF sobre este tema, marco temporal das terras indígenas. Continuaremos atentamente acompanhando aqui na programação da Jovem Pan.